Eu sou o Lucas e aqui eu te ensino como que você investe para ter R$ 1.000 pingando na sua conta todos os meses, mesmo que você esteja agora começando do absoluto zero. Só que para isso, para você conseguir ter essa renda pingando aí na sua conta, você precisa entender sobre dividendos. E você precisa entender e dominar quais as melhores opções de investimento que estão disponíveis e que têm essa possibilidade de te gerar renda. Afinal de contas, né, se esses investimentos não te geram renda, como é que você vai ter dinheiro pingando na conta? Isso não vai funcionar. Beleza? Então, a live de hoje, o vídeo de hoje, o meu grande objetivo é te explicar sobre essa questão geradora de renda e a gente passar um pouquinho por quais são os investimentos que você encontra e que estão disponíveis aí para serem feitos, que tem essa capacidade, que tem esse potencial gerador de renda para você. Beleza? Agora, para eu poder te explicar de renda, eu preciso te explicar dois grandes conceitos. E você precisa entender e dominar a diferença desses conceitos. O primeiro deles é quando a gente fala sobre renda ativa. Não sei aí se você já me ouviu falando sobre isso, mas eu vou te dar um resumo rápido do que é essa renda ativa. Renda ativa, na verdade, nada mais é um nome bonito, um nome chique que se dá para o seu salário. É o nome que a gente dá para aquela renda que ela é gerada para você em troca e através das suas horas trabalhadas, do seu conhecimento, do seu esforço. Então, você deve ter um trabalho, você tem no seu trabalho você executa alguma função. Essa função, aquele conhecimento e aquelas horas trabalhadas que você coloca no seu trabalho e nessa função, ao final do mês, você é remunerado. Você em troca recebe um pagamento por essa sua renda, né, por essa sua geração de renda ativa. Se você não é um assalariado, se você não é um CLT, você também funciona da mesma forma. Você deve então ter um conhecimento, um profissional liberal ou um autônomo que você está trocando as suas horas de trabalho e recebendo aquele pagamento. Então, o conceito de renda ativa nada mais é do que esse conceito de você trocar horas e conhecimento que você tem em troca do seu salário, em troca de uma renda. Beleza? Isso é renda ativa. Agora, o que é renda passiva? Renda passiva, como o próprio nome já diz, é uma renda que vai ser gerada para você de forma passiva, ou seja, de forma que você não precise trocar as suas horas de vida, colocar nenhum tipo de conhecimento ou nenhum tipo de esforço seu para que essa renda seja gerada para você e caia na sua conta. Beleza? Então, renda passiva nada mais é do que uma renda gerada através de algo que não dependa das suas horas trabalhadas. Isso é a renda passiva. E fala a verdade, hein? Entre renda passiva e renda passiva parece alguma coisa muito mais bacana, né? Alguma coisa muito mais interessante. Afinal de contas, você não vai precisar trocar as suas horas e nem colocar um esforço seu para poder receber essa renda em troca. Renda passiva é aquilo que vai te possibilitar, em outras palavras, comprar as suas horas ativas de volta para você. Imagina o seguinte, imagina que você tem um trabalho que você coloca as suas horas nesse trabalho e no final do mês você recebe R$ 5.000 de salário, tá bom? Isso é sua renda ativa. Se você tivesse uma renda passiva gerando esses mesmos R$ 5.000, você até poderia, quem sabe, parar de trabalhar. Você poderia parar de colocar essa sua renda ativa, parar de trocar essas suas horas de trabalho para poder receber aqueles R$ 5.000. Você já teria uma renda passiva gerando esses mesmos R$ 5.000. E você, com isso, passaria a liberar as suas horas trabalhadas do mês, que não mais seriam necessárias para colocar em troca do seu trabalho, mas seriam colocadas a favor do que você bem entendesse, do que você bem quisesse. Beleza? Então, a renda passiva, outra forma de você interpretar isso, a renda passiva é aquilo que vai conseguir comprar suas horas de trabalho de volta para você, te dando a possibilidade de escolher o que você quer fazer com essas suas horas. Se você quer continuar trabalhando, se você quer fazer um trabalho voluntário, se você quiser ficar com a sua família, se você quiser viajar, se você quiser ter liberdade financeira, o que você quiser, beleza? É as suas horas que passam a ter sido compradas de volta para você, para que você escolha o que bem deseja fazer. Então, a renda passiva é o cara, é a renda que vai te possibilitar fazer essas escolhas. Eu quero te dar um exemplo aqui para você entender como que você deveria, ao longo da sua jornada de investidor, interpretar e entender a melhor forma de você construir a sua renda passiva. Vamos imaginar o seguinte, tá? Vamos imaginar então que você estivesse nesse momento criando a sua renda, a sua empresa, que ela vai se chamar empresa Eu do Futuro, tá bom? Então você vai colocar seu nome aí nessa empresa. No meu caso aqui chamado Lucas, é como se eu estivesse criando a partir desse momento a empresa Lucas do Futuro, tá? E essa empresa,
no meu caso, o Lucas do futuro, e no seu caso, o seu nome do futuro, né? A nossa empresa aqui, eu do futuro, é uma empresa que ela tem uma particularidade. Ela só funciona e só trabalha durante a noite. Exatamente. Então, enquanto você dorme, enquanto você deita a cabeça lá no travesseiro, deita no seu colchão e vai descansar, essa sua empresa eu do futuro começa a trabalhar por você. E então, qual que é a beleza dessa empresa do futuro? É uma empresa que não vai exigir das suas horas de trabalho, não vai exigir horas suas em troca de alguma renda. Afinal de contas, você vai estar lá dormindo, você não vai estar produzindo nada, tá? Pô, Lucas, mas como é que vai ser esse negócio aí, essa empresa eu do futuro? Tá, calma, você não vai abrir um CNPJ de verdade. Isso aqui é um paralelo, é só um exemplo para você entender como que a gente deve olhar para os nossos investimentos e como que essa renda passiva vai ser gerada, tá bom? Então, essa sua empresa eu do futuro, ela precisa durante a noite trabalhar. E para esta empresa trabalhar, você precisa ter funcionários fictícios ali, né? Mas você precisa ter como se fossem funcionários disponíveis para poderem trabalhar no seu lugar, né? Afinal de contas, você vai estar dormindo, tá bom? Quem que são esses funcionários? Como é que eu contrato esses funcionários? Esses funcionários são contratados, na realidade, a cada um dos ativos que você compra e coloca na sua carteira, tá? Então, cada ação que você compra é um funcionário. Cada cota de fundo imobiliário que você compra é um novo funcionário que vai para essa sua empresa eu do futuro. Essa empresa que só trabalha enquanto você dorme, beleza? Quanto mais funcionários, ou seja, quanto mais ativos você tiver nessa sua empresa eu do futuro, mais renda esses funcionários vão conseguir gerar para você e vão te depositar no final do mês na sua conta. Olha que top essa empresa eu do futuro. É a empresa que vai conseguir te libertar financeiramente, porque é a empresa que, enquanto você estiver dormindo, vai te gerar renda, beleza? É dessa forma que você precisa olhar para os seus investimentos. E você precisa colocar uma grande meta. Presta atenção no que eu vou falar agora, hein? Isso é muito importante. Você precisa colocar uma grande meta para você. A sua grande meta vai ser, ao longo dos meses, ao longo dos anos, conseguir transformar essa sua empresa eu do futuro numa empresa cada vez mais sólida, cada vez maior, cada vez com mais funcionários. Porque dessa forma, com mais funcionários na sua empresa do eu do futuro, mais renda eles vão te gerar e vão te depositar no final do mês. Beleza? Então esse daqui é um paralelo, esse daqui é o exemplo que eu preciso que você coloque e sedimente aí na sua cabeça para que você olhe para os seus investimentos dessa forma. Isso vai te motivar a querer investir cada vez mais. E conforme você vai vendo o resultado desses funcionários, ou seja, conforme você vai vendo esses dividendos, esses rendimentos sendo pagos para você todos os meses e de forma crescente, mais isso vai te dar gás para continuar investindo nessa sua empresa eu do futuro, nessa sua empresa geradora de renda enquanto você dorme, que não depende das suas horas trabalhadas. Incrível, né? E aí, deu para entender esse paralelo que eu fiz? Manda uns coraçõezinhos aqui, escreve aqui nesse comentário para poder saber se você entendeu esse paralelo que eu fiz e se você gostou dessa forma de olhar para os investimentos, dessa forma que você deve se motivar ao longo dos meses para continuar firme e forte fazendo aportes e cuidando dos seus investimentos. Pelo menos é dessa forma que eu faço, é dessa forma que eu gosto de olhar para os meus investimentos e eu vou te dizer que para mim funciona bastante. Pelo menos me motiva muito, além de ver os dividendos caindo, obviamente, me motiva bastante me imaginar ali construindo essa empresa eu do futuro, essa empresa que vai ficando cada vez maior, mais sólida e vai me gerando mais rendimentos e mais dividendos para mim, para lá na frente eu ter uma estabilidade financeira maior, uma aposentadoria melhor, o que a gente quiser e o que a gente tiver como grande meta, tá bom? Então tá bom. Fiz essa grande introdução, consegui fazer esse paralelo. Ah, valeu aí, galera, viu o pessoal aqui falando que gostou, show de bola para esse paralelo. Então vamos nessa. Já aquecemos os motores, já consegui te explicar sobre um pouquinho mais sobre renda passiva, um pouquinho mais sobre como você deve olhar para os seus investimentos. Agora eu quero te falar quais são os quatro principais e grandes tipos de geradores de renda que você consegue encontrar aí no mundo dos investimentos. Pelo menos os principais, mais comuns e mais acessíveis para nós pequenos investidores, beleza? De forma bem resumida, eu vou falar um por um quais são eles e daqui a pouco eu vou entrar no detalhe para a gente poder entender as características de cada um. São eles os quatro, tá? Dividendos. A primeira grande opção e talvez mais conhecida são os dividendos. A segunda são os juros sobre capital próprio, também carinhosamente chamados de JCP, mundo afora aí. Tem também os rendimentos. E olha só, rendimentos é o nome ideal, é o nome correto, é o nome técnico para os dividendos que os fundos imobiliários pagam, tá?
Então, são dividendos, juros sobre capital próprio, rendimento e também a gente tem os juros provenientes de tesouro direto. Aqueles tesouros direto que pagam juros semestrais, beleza? Existe essa opção sim. É uma opção ali que a gente vai falar um pouquinho mais no detalhe sobre, mas uma opção que entra dentro da categoria de renda fixa, tá? Esses são os 4 grandes tipos. Agora, antes da gente mergulhar e eu conseguir te explicar cada um deles e as principais características, eu quero te fazer um convite muito rápido e muito, muito importante. Porque durante essa semana aqui, sim, esta semana que já está terminando, rolou a semana Dividendos para toda a vida. Essa foi uma semana que eu ministrei aulas 100% gratuitas e totalmente online para aqueles investidores que estão começando agora e querem construir os seus dividendos pingando aí na conta todos os meses, que supere a marca de R$ 1.000, tá bom? Então, você deve estar até perguntando, pô, Lucas, mas essa semana já está acabando, como é que eu vou participar? Bom, essa semana já está acabando, essas aulas já aconteceram, mas a boa notícia é que essas aulas ficaram gravadas e elas estarão aí disponíveis para serem assistidas até domingo agora, beleza? Então até domingo, dia 28/8, você ainda consegue acessar e assistir essas aulas. Então se você quiser ter acesso a essas aulas gratuitas, você só precisa entrar no link aqui da bio do Instagram, se inscrever, que você vai conseguir assistir essas aulas. Mas corre, porque é só até domingo. Depois de domingo essas aulas saem do ar e aí você não vai mais conseguir assistir essas aulas aqui da semana Dividendos para toda a vida. Fechado? Beleza. Vamos falar então agora dos nossos 4 grandes e principais tipos de geradores de renda disponíveis aí para nós investidores. O primeiro deles, e talvez seja o de entrada, mais conhecido eventualmente, é o Tesouro Direto, especificamente o Tesouro Direto que paga juros semestrais, tá bom? Tesouro Direto é um investimento mais seguro disponível para nós investidores aqui no Brasil. Por quê? Quando você compra um título do Tesouro Direto, na realidade você está emprestando dinheiro para o governo. Isso, para o governo federal, o governo aqui do Brasil. E, por incrível que pareça, por mais contraditório que possa parecer num primeiro momento, quando você compra um título do Tesouro Direto e você empresta dinheiro para o governo, esse é um investimento muito seguro, porque o governo ele é considerado um bom pagador. Pois é, né? Nunca imaginei que o governo seria considerado um bom pagador, mas ele é. Esse é o investimento mais seguro que tem. E existe uma série de motivos do porquê que faz com que o governo queira honrar com esses títulos sem nenhum tipo de atraso, tá bom? Basicamente, eu não vou entrar no detalhe de todos eles aqui, a gente pode marcar isso para falar num outro momento, mas você pode acreditar em mim e confiar que o governo é um excelente pagador de dívida. Então, quando você compra um título do Tesouro Direto, você está fazendo um investimento de baixíssimo risco, tá bom? Dentro dos títulos do Tesouro Direto existem algumas opções. Uma delas é o Tesouro Direto, chamado Tesouro Direto com pagamento de juros semestrais. Como o próprio nome já diz, a cada 6 meses, esse Tesouro Direto, né, o governo paga um pouco do lucro que esse seu investimento gerou, que esse título gerou, para você ele deposita aí na sua conta, tá? Então, sim, a gente pode considerar que Tesouro Direto com pagamento de juros semestrais é uma forma de investimento gerador de renda no governo, comprando títulos, que ele é considerado um bom pagador, e aí a cada 6 meses você vai receber um pedacinho do seu lucro pingando na sua conta aí semestralmente em forma de rendimento, em forma de juros. Tem um ponto importante, uma característica. Esse pagamento ele só é feito a cada 6 meses, então você vai receber, na melhor das hipóteses, 2 vezes ao ano. Essas datas já estão pré-estabelecidas antes e, como todo título de tesouro direto, você vai pagar imposto de renda sobre esse rendimento que ele é pago, beleza? Depende, obviamente, do tamanho do vencimento do título, mas você irá pagar imposto de renda. Então, o governo vai pegar o lucro que você teve através desse investimento, através de ter emprestado dinheiro para ele, vai pegar um pedacinho desse lucro e o leão vai morder um pedaço desse lucro. Você vai ter que dividir com a Receita Federal um pedacinho. Mas não fica preocupado, porque quando esse dinheiro cai na sua conta, ele já cai líquido. Que isso quer dizer? Que todo o imposto que tinha que ser pago sobre esse investimento já foi recolhido antes do dinheiro pingar na sua corretora. Você não precisa mais se preocupar em recolher imposto, pagar imposto. Depois, lá na frente, você só precisa se preocupar em declarar este investimento na sua declaração de imposto de renda anual. Mas isso é só fazer uma declaração, você não vai mais precisar pagar imposto nenhum. Beleza? Então, nosso primeiro aqui, investimento gerador de renda, foi o Tesouro Direto com pagamento de juros semestrais. Show! Qual que é a nossa segunda opção? Esse particularmente é um que eu gosto bastante, tá bom? É investimento em fundos imobiliários.
Investimentos em fundos imobiliários nada mais são, para quem não conhece ainda muito sobre esse investimento, nada mais é do que você comprar cotas de um grande fundo de investimento que tem como principal característica comprar imóveis. E a partir destes imóveis, alugar para inquilinos que mensalmente vão pagar o aluguel por usar um pedaço daquele imóvel ou imóvel por completo. Então, você que investe no fundo imobiliário, você vai receber como se fossem aluguéis, né? Tentando dar um nome parecido aqui com algo que você já tem mais familiaridade, que é do ponto de vista de imóveis. Então, você que investe em fundos imobiliários vai receber esses aluguéis todos os meses, conforme os inquilinos forem pagando esses aluguéis, né, conforme eles forem pagando os seus custos por usar aquele imóvel. Então, por que, que ele é muito interessante? Ele é ótimo gerador de renda, como o próprio nome já diz. Conforme você recebe os aluguéis, você vai receber essa renda também por ser um investidor, por ser dono daquela série de imóveis que estão dentro do fundo imobiliário. Grande maioria dos fundos imobiliários, a grandíssima maioria, para não dizer praticamente todos, pagam esses rendimentos todos os meses, beleza? Então, para quem gosta de renda e quem gosta de renda recorrente, fundo imobiliário é uma excelente opção. O nome oficial que se dá para os dividendos dos fundos imobiliários é esse nome que eu acabei de dizer, rendimentos. Mas só muda o nome, tá? No final ele funciona da mesma forma, dividendo, rendimento, você pode interpretar com essa mesma nomenclatura, desde que você entenda e tenha clareza que nada mais significa do que você receber um pedaço do lucro que foi gerado aquele ativo investidor. No caso dos fundos imobiliários, receber aí um pedaço dos aluguéis que foram pagos pelos inquilinos que usam e usufruem daquele imóvel do fundo imobiliário. Show de bola? Que eu acho sensacional de fundos imobiliários? Fundos imobiliários, os rendimentos são isentos de imposto de renda. Isentos na faixa, quer dizer que você não vai dividir nada com o leão. A Receita Federal não vai querer morder um pedacinho ali dos seus rendimentos, eles vão cair direta, líquido na sua conta, sem ter tido necessidade nenhuma de descontar imposto de renda. Beleza? E de verdade, interessante, né? Se a gente não precisar dividir o nosso lucro com o governo, a gente fica bastante feliz. Ah, Lucas, mas será que isso vai durar para sempre? Será que um dia os rendimentos dos fundos imobiliários não podem vir a ser cobrados, né? Vir a ser tributados? Cara, não consigo te responder isso. O que eu consigo te dizer é que o mundo é bastante louco e bastante dinâmico. Então, eu acho que em algum momento pode ser que eles venham a ser tributados, sim. O governo gosta de arrecadar dinheiro, o governo gosta bastante de aumentar a arrecadação dele. Então, aonde tiver oportunidade para o governo arrecadar, pode ter certeza que ele vai tentar fazer. Se você tem um tipo de investimento que é o fundo imobiliário que não paga imposto hoje, né, os dividendos, os rendimentos são isentos, parece que é uma opção interessante. Se isso acontecer, de verdade, aconteceu. A gente tem muito pouquíssima ação sobre isso. A gente não vai conseguir decidir. Então, se vier acontecer, cara, vai acontecer e fim. Beleza? O que eu te digo para deixar o seu coração mais tranquilo, fazer você dormir à noite melhor, é que hoje esses rendimentos não são tributados. Então, eu de verdade estou aproveitando tudo que eu posso nesse momento. E se ele for tributado também, vai fazer parte da dinâmica. Tomara que não seja, mas se vier a ser, a gente coloca isso no preço da cota do fundo imobiliário, reorganiza a nossa estratégia de investimento e bola para frente, beleza? Não dá para ficar chorando aí muito tempo e sofrendo demais. O mundo é muito dinâmico e a vida muda de toda hora, isso pode vir a acontecer. Eu acho, de verdade, que não vai ser tão simples assim isso acontecer, porque, de novo, o mercado imobiliário no Brasil ele é um mercado que emprega muita gente. Ele é um mercado que gera muito emprego. Então, quando você começa a tributar e colocar mais imposto em um segmento como esse que emprega muita gente, isso pode diminuir o número de investimentos. Isso pode afastar investidores. E se você afastar investidores, vai ter menos dinheiro rodando, e menos dinheiro rodando, possivelmente você vai gerar menos emprego. Então, olha só, não é uma decisão assim tão fácil para o governo querer tributar de uma hora para outra, porque pode ser que diminuam os investimentos no mercado imobiliário. E se diminuir o investimento no mercado que emprega tanta gente na área de construção civil, pessoas vão perder emprego, vão perder renda e a economia desacelera, tá bom? Então não é tão simples assim. Deu para entender até aqui? Já falamos então sobre tesouro direto com pagamento de juros semestrais como uma grande e acessível possibilidade de investimento gerador de renda. Acabamos de falar sobre fundos imobiliários. Agora vamos falar sobre ações.
Ações também pagam dividendos. Lógico que tem algumas características diferentes dos fundos imobiliários, porque são ativos diferentes, são tipos de investimentos distintos, tá bom? Vamos falar um pouquinho das ações. Lucas, quando que as ações pagam dividendos? Da onde vem o dividendo? O que, que é dividendo? Olha, dividendo é o nome que se dá para um pedacinho do lucro que a empresa gera e que ela decide distribuir aos sócios, aos donos da empresa, em forma de agradecimento, em forma de reafirmar a confiança que ela tem nos sócios, nas pessoas que estão ali investindo naquela empresa e confiando que aquela empresa vai gerar negócio ao longo dos anos. Então, ela pega parte desse lucro e paga aos acionistas, e esse pagamento é em forma de dividendos, tá bom? Como é que então quando que a empresa vai pagar dividendo? Basicamente, quando a empresa gerar lucro. E o lucro vem do crescimento de negócio que essa empresa gera, do crescimento das receitas, do crescimento das vendas de produtos, se for uma empresa que vende produtos, se for uma empresa que presta serviço, do aumento de prestação do serviço que ela faz. Então, para uma empresa pagar dividendos sustentáveis e crescentes ao longo do tempo, você precisa que essa empresa esteja saudável do ponto de vista financeiro e crescendo os seus negócios. Esse é, essa é a fórmula básica e mágica para fazer com que os dividendos sigam sendo muito sustentáveis e crescentes ao longo dos anos, tá bom? Nem todas as empresas pagam os proventos, pagam dividendos. Isso vai variar de empresa para empresa. Normalmente a empresa que não paga dividendo, ou ela está sem lucro, então se a empresa não gera lucro, como é que ela vai dividir um pedaço do lucro? Não vai, né? Então a empresa está de alguma maneira entregando prejuízo, então ela pode enxugar e não pagar dividendos de forma momentânea ou até por alguns muitos anos, ou ainda se a empresa precisar naquele momento investir muito para crescer. Se a empresa ainda precisar de muito capital para reinvestir e conseguir se tornar uma empresa maior. Essas empresas que estão crescendo muito forte, normalmente elas pagam bem pouquinho dividendo, elas pagam dividendos muito baixos, porque praticamente não sobra lucro, ela pega todo o dinheiro que ela consegue gerar e reinveste no próprio negócio, para poder crescer. Reinveste em marketing, para poder, né, ter a sua marca aí ampliada para o Brasil inteiro e para qualquer que seja o mercado que ela atua, reinveste comprando máquinas novas para poder aumentar a produção, em tecnologia para poder se tornar uma empresa mais eficiente, contratando novas pessoas para conseguir fazer a empresa gerar mais ideias e colocar mais mão de obra para rodar o negócio. Putz, são inúmeras as opções, tá? Mas você precisa entender que nem todas as empresas pagam dividendos. E outro ponto importante é que a frequência desse pagamento de dividendos varia muito de empresa para empresa. Diferente dos fundos imobiliários, que eu te contei agora há pouco, que os fundos imobiliários basicamente pagam todos os meses, as ações não. As ações elas pagam dividendos de acordo com a estratégia que cada empresa definiu. Se a empresa definiu que ela vai pagar uma única vez por ano, ela vai pagar uma vez por ano. Tem empresas que pagam semestralmente, tem empresas que pagam trimestralmente, bimestralmente, e tem apenas 3 empresas que pagam dividendos todos os meses, ou seja, dividendos mensais, tá bom? Só que essas empresas que pagam dividendos mensais são basicamente 3, que são 3 bancos: o Banco Itaú, o Banco Bradesco e o Banco Banest, tá? E de verdade, esses dividendos mensais, eles são muito pequenininhos. Cara, eu acho que nem vale a pena você investir nessas ações se a sua expectativa é receber dividendos mensais dessas empresas, porque os dividendos são muito, muito baixos. Essas empresas acabam pagando dividendos maiores em alguns outros momentos do ano, tá? O Itaú, por exemplo, paga dividendos maiores uma vez a cada 6 meses, além desses mensais bem pequenininhos. O Bradesco, se eu não me engano, é a cada 3 meses. Então, esses pagamentos mensais das ações desses 3 bancos não são lá muito bons, beleza? Não são altos. Se você quiser investir em ações e receber dividendo todos os meses, quer dizer que você vai precisar então compor a sua carteira de ação com diferentes ativos. Você vai precisar ter uma ação que paga em janeiro, historicamente, uma ação que paga em fevereiro, uma outra empresa que paga em março, uma outra empresa que paga em abril e assim por diante, para você poder compor o seu ano inteiro, todos os meses recebendo dividendo de alguém. Agora, presta atenção num ponto, tá? A empresa ela pode mudar a maneira e a frequência de pagamento dos dividendos a qualquer momento. Não é porque uma empresa historicamente sempre pagou em janeiro que no ano que vem ela vai pagar em janeiro de novo. Ela pode decidir não pagar em janeiro e ela não precisa de aprovação de ninguém. Ela simplesmente decide, comunica e fim.
beleza? Então, dividendos das ações não são assim tão fáceis de você conseguir ter uma previsibilidade tão grande. É lógico que algumas empresas costumam pagar sempre nos mesmos meses, mas você precisa saber que isso pode mudar a qualquer momento, tá bom? Tem uma outra forma das empresas pagarem rendimentos. Uma delas, que eu acabei de explicar, foi o dividendo. Existe uma outra que é chamada juros sobre capital próprio, também conhecido pela sigla JCP. A dinâmica é exatamente a mesma que eu te expliquei, não muda nada. Existe só uma diferença tributária entre dividendos e JCP. Os dividendos, eles são considerados, né, pagamentos depois do lucro, né? Depois que a empresa terminou de abater todos os seus custos, chegou lá no final, sobrou R$ 100 de lucro, aí ela pega e paga os dividendos. Isso quer dizer que a empresa, depois, né, quando ela chega naquela linha do lucro, na última linha, quer dizer que a empresa já pagou e já abateu todos os custos que ela tinha para abater e todos os impostos que ela tinha para pagar. Por isso que então parte, né, dessa corrente fala que os dividendos deveriam ser isentos de imposto, porque a empresa já pagou um monte de imposto. No lucro da empresa já deu dinheiro para o governo a rodo. Então por que, que os acionistas vão ter que pagar imposto? Por isso que os dividendos são isentos. O JCP, juros sobre capital próprio, pode ser JSCP, tá? É um nome antigo que se dá. JSCP ou JCP, na verdade a gente está falando da mesma coisa, tá? Que são os juros sobre capital próprio ou juros de capital próprio. O nome muda um pouquinho, mas ele é exatamente a mesma coisa. O JCP, ele, na realidade, ele entra no DRE, no demonstrativo de resultados de uma empresa, como custo. Então, a empresa, ela abate aquele pagamento que ela fez aos sócios, aos acionistas, como custo. Isso quer dizer que depois, quando o governo vem morder um pedaço do resultado da empresa, o resultado da empresa já ficou menorzinho, porque aquele pedaço ali que ela bateu como custo já foi distribuído aos acionistas. E aí o governo, então, como não é bobo nem nada, ele fala: olha, é o seguinte, se você já pagou um pedaço dessa sua grana para os sócios, para os acionistas, então isso fez com que a grana aqui tivesse ficado menor para dividir comigo, então o que, que eu vou fazer? Eu vou cobrar dos acionistas um pedaço de imposto daquela grana que está sendo paga e pingando na conta de cada um dos acionistas, e eu não vou te cobrar da empresa, beleza? Então, por isso que o juros sobre capital próprio, ele acaba tendo essa tributação, porque para a empresa ele entrou como custo, ele abateu do imposto que a empresa paga no final. O governo não é bobo nem nada, então ele quer morder um pedacinho disso, o que, que ele faz? Antes do dinheiro chegar na nossa conta, antes do JCP chegar na conta corrente da nossa corretora, o governo vai lá e abocanha 15% dessa grana para ele, tá bom? Então, quando o dinheiro cai na nossa conta, o JCP cai na nossa conta da corretora, ele já pagou o imposto, ele cai líquido. Você não precisa se preocupar em pagar mais imposto em relação a isso. O imposto já foi recolhido na fonte, beleza? Mas o JCP teve sim desconto de 15% do valor para o governo que cai lá na conta da Receita Federal. Fechou? Essa é a diferença prática entre dividendo e JCP. O dividendo, então, ele é isento de imposto de renda pro acionista, isso acaba acontecendo porque a empresa já pagou bastante imposto. O JCP, ele não é isento pro acionista, mas isso quer dizer porque a empresa ainda não pagou imposto sobre esse valor, então alguém está pagando, esse alguém, no caso, no JCP, somos nós, investidores. Show? Ah, Lucas, então eu já entendi. Então a empresa deveria sempre pagar tudo que ela tem para pagar aos acionistas por JCP, né? Porque se você está me falando que no JCP a empresa não paga imposto, quer dizer então que se a empresa pagar tudo para o acionista em JCP, ela paga menos imposto. Para a empresa é melhor. É, se você pensou isso, você está correto. Mas o governo também pensou nisso. Então, o que, que ele fez? Ele colocou um teto. Ele falou para a empresa o seguinte: empresas, você não pode distribuir mais do que 50% do seu lucro em forma de JCP. Então, até 50% do lucro, se você quiser distribuir em JCP, manda ver que está tudo bem. Mais do que isso, aí não. Você vai distribuir metade em JCP e o resto em dividendo. E aí então você vai ter que me pagar imposto. Beleza? Então por isso que existem empresas que pagam JCP e também dividendos, e existem empresas que pagam só JCP. Beleza? E existem empresas que também escolhem pagar só dividendo. Então, essa dinâmica ela acaba acontecendo no mercado, por isso que quando você olha lá numa determinada empresa, é muito comum você às vezes ver JCP, tantos reais, dividendo, tantos reais, porque a empresa vai fazendo esse jogo tributário para tentar reequilibrar e achar uma forma de tentar pagar menos imposto para ela. E aí, nós aqui investidores, a gente tem que só acompanhar, porque a gente não tem muita ação sobre isso. Show? Caramba, hein?
Foi denso esse conteúdo aqui sobre ações, né? Sobre proventos vindos de ações. Mas eu espero que eu tenha conseguido te ajudar e deixar claro essas diferenças entre dividendo e JCP. E na prática, para nós investidores, você precisa só conhecer essas diferenças, mas no final é dinheiro pingando na nossa conta do mesmo jeito, é rendimento caindo na conta que é o que interessa, né? Além disso, existe também uma dúvida que pode tá vindo aí pingando na sua cabeça. Lucas, mas todo investimento então em renda variável paga algum tipo de rendimento? Porque você falou de fundos imobiliários, eles pagam. Você falou das ações, eles pagam. Então todos pagam? Olha, não, nem todos. Existem alguns outros tipos de investimento na renda variável. Um deles, muito conhecido, são as chamadas BDRs. BDRs são, eu não vou entrar aqui na explicação completa de BDR, porque senão nós vamos ficar mais meia hora falando aqui sobre BDRs. Mas você precisa ter clareza que BDR é como se fosse uma ação de uma empresa negociada numa bolsa de valores lá na bolsa fora do Brasil. Uma bolsa nos Estados Unidos, na Europa, aonde quer que seja, tá? Então, as BDRs, quando você investe, tem uma BDR, né? Você pode sim receber dividendos também das BDRs. Mas você só vai receber esses dividendos se as empresas lá fora pagarem dividendos, né? Porque se a empresa lá fora não paga, o BDR não tem nada para te pagar também. Então, você tem que olhar para você saber se você que tem uma BDR vai receber ou não dividendos. Você precisa olhar se esta empresa do seu BDR paga dividendos. Se pagar, beleza, você vai receber. Se não pagar, aí não tem como receber, né? Não tem mágica, beleza? E existe um outro tipo de investimento de renda variável muito conhecido que são os chamados ETFs. Os ETFs, esses caras não pagam dividendos. Pelo menos os ETFs aqui no Brasil não pagam, tá bom? Pode ser que algum dia eles venham a pagar. Por hora, até este momento, dia 26 de agosto de 2022, os ETFs não pagam dividendos. Pô, Lucas, mas o ETF, o que ele é, né? O ETF é uma cesta de investimento, é uma carteira de investimento que tem várias ações ali dentro. Lucas, e se dentro de uma dessa cesta tiver uma ação que paga dividendos? Por que então eu não recebo? Isso pode acontecer. Dentro dessa cesta de investimento, você pode ter uma ação lá dentro que pagou dividendo. Então, a gestão, aquele fundo do ETF vai receber os dividendos que forem pagos pela ação. Isso vai cair no ETF. Só que o ETF, né, em vez de te dar este dividendo, o que ele faz? Ele pega aquele dividendo e reinveste na regra que está dentro do ETF. Ele reinveste no próprio fundo. Beleza? É como se fosse um fundo de investimento. Quando o fundo de investimento recebe dividendos de uma determinada ação, ele pega aquele valor e não dá aos cotistas. Ele pega aquele valor e reinveste e compra mais ações. No ETF funciona de forma muito semelhante. Então, os ETFs, de forma bem prática, né? O fundo do ETF recebe os dividendos, mas esses dividendos não são repassados aos investidores, aos cotistas do ETF. Esses dividendos são utilizados para fazer novos investimentos dentro do próprio ETF. E você vai ganhar como? Você vai ganhar na valorização do ETF, porque o ETF vai comprando mais ativos, ativos esses que vão se desvalorizar, então você vai ganhar através da valorização, tá bom? Você também está ganhando dinheiro, mas é de uma outra forma, não é dinheiro pingando na sua conta, é a valorização do ETF crescendo de forma mais acelerada. Caraca, hein? Passamos por bastante coisa aqui. Acho que agora você já entendeu e já está manjando tudo sobre as principais formas de gerar renda nos investimentos em renda variável. Então, antes de terminar, se você quiser se aprofundar mais nesse assunto, e eu de verdade sugiro muito que você faça isso, porque renda passiva é uma excelente forma de conseguir te levar para a liberdade financeira. Eu estou aqui te convidando a vir participar da Semana de Dividendos para toda a vida, mas você presta atenção que você precisa correr. Por quê? A semana de dividendos para toda a vida já está acontecendo nessa semana aqui. E hoje é sexta-feira, quer dizer que a semana já está acabando. Então, se você quiser participar dessa semana, você precisa se inscrever no link que está nessa bio e você precisa correr para assistir às aulas que estão gravadas e ficaram gravadas. Porque essas aulas vão ficar no ar até domingo, domingo agora já, domingo dia 28, beleza? Até dia 28 você consegue assistir essas aulas. Depois disso, você não vai mais conseguir assistir, as aulas saem do ar, e aí você perdeu a semana de dividendos para toda a vida, onde eu estou ensinando a galera como investir para ter os R$ 1.000 pingando na conta todos os meses. Então, corre lá, se inscreve na bio e assiste logo essas aulas, porque elas ainda estão disponíveis. Fechado? Bom final de semana, boa maratona de aulas. Espero encontrar vocês lá, hein? Um abraço e semana que vem tem mais.